Está feliz essa noite? Quem está feliz hoje? Aleluia. Aleluia. Algo especial está acontecendo aqui. Às vezes eu acho importante a gente conseguir ver com olhos espirituais, reconhecer, sabe o que está acontecendo no ambiente assim. Deus tem uma coisa preparada para nós hoje. E eu quero dizer para você, não existe ninguém que está aqui apenas por acaso. Vamos lá, alguém. Ninguém está aqui só por acaso. Você consegue realmente assimilar isso? Hoje, sabe, você está aqui porque Deus... Quem está forte aqui? Você está aqui porque Deus marcou essa noite. Deus marcou essa noite para transformar sua vida. Sabe, o poder daquilo é uma coisa quando nós estamos apenas ouvindo uma palavra. Mas é outra coisa quando nós estamos ouvindo uma palavra pela fé. E nós estamos realizando. Bom, existe uma possibilidade que hoje, através de um só toque do Espírito de Deus, a partir de uma só, sabe, palavra do Espírito de Deus, que minha vida pode ser por sempre marcado, por sempre transformada, sabe, e eu tenho já vivido isso por tantos anos. Apenas uma noite ou um encontro com o Espírito de Deus e completamente transformou a minha vida, o meu futuro, e eu estava completamente indo numa direção nova, com uma coisa nova, com uma coisa melhor, sabe, um rompimento, uma coisa completamente fresca e nova acontecendo na minha vida. E eu quero dizer para você hoje, meu amigo, você está no lugar certo, na hora certa. Você não apenas apareceu aqui, mas Jesus trouxe você para cá, porque Ele quer fazer uma coisa na sua vida hoje. Aleluia! Ele quer fazer uma coisa na sua vida. Sabe, Deus, Ele arruma as situações, Ele arruma as circunstâncias, e Ele cria condições pelo qual a gente pode estar unidos no momento. Então a gente experimenta um pouco da presença do Senhor, nos chamamos Ele em adoração, Ele vem. E às vezes apenas então nesse ambiente, nessa atmosfera, apenas uma palavra, uma coisa, bom, cai uma ficha. Porque eu estou vivendo algo novo. Aleluia. Quem crê nisso hoje? Quem quer viver uma coisa nova hoje? Aleluia. 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 Diga comigo, aleluia. Sabe, eu estou queimando. E eu estava pensando, nossa, de onde eles arrumaram essa máquina de fumaça? Então, me dei conta, não tem máquina de fumaça aqui. É a nuvem da glória de Deus que está entrando nesse lugar.
Tem uma fumaça do céu que está sendo liberado aqui. Sabe, eu quero só abrir um verso na minha Bíblia que eu estava lendo esses dias e eu reparei uma coisa que eu nunca tinha reparado antes. Em Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Diga comigo, o Espírito e a noiva dizem vem. Com quem nós estamos falando nesse verso? Quem? Jesus, né? O Espírito e a noiva dizem vem Jesus. Diga comigo, vem Jesus. Então depois ele vai mais em frente. E quem ouve, diga, vem. Quem ouve, diga, vem. Quem está ouvindo? Vem. Vem. Mais uma vez nós estamos falando com Jesus. Espírito e noiva dizem, vem. Quem está ouvindo está dizendo, vem. Mas a minha pergunta é, ok, o Espírito e a noiva dizem, vem Jesus. E quem está ouvindo, podia ser que Jesus está nos ouvindo? Vamos lá, alguém. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem está ouvindo, está dizendo, vem você. Vamos lá, alguém. Aleluia. Vem. 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 Você está me entendendo? Sabe, é uma coisa assim, é uma rua de duas mãos. Porque Jesus, Jesus, eu quero mais. Nós estamos esperando Jesus. Mas Jesus está esperando na gente. Aleluia. La 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 la. Vem, 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 vem. Sabe, da mesma forma que você deseja mais de Jesus, Ele deseja mais de você. Da mesma forma que nós estamos desesperados, mas eu quero mais. Jesus está, eu quero mais de você. Você está entendendo? É uma coisa tão forte, é uma coisa tão especial quando a gente começa assim, a dar conta que Ele está querendo você da mesma forma que você deseja Ele. Quando a gente continua nesse verso, continua falando assim: e quem tem sede, venha. Quem será que tem sede aí? Tem sede. Se você tiver sede, venha então e receba de graça. Quem quiser, receba de graça a água de vida. É a água de vida que nós recebemos de graça, só que tem um requisito: você tem que ter sede. Você está entendendo, sabe? Eu posso beber gratuitamente, não custa nada, mas tem um requisito: você tem que ter sede.
Por que tantas pessoas não recebem nada das águas do rio, sabe? Porque não tem sede. Mas o Espírito e a noiva que estão dizendo, vem. E ele que está ouvindo, está dizendo, vem. E aquele que tem sede, vem. Se você tiver sede, pode vir. E o que você recebe? Águas. O que você recebe? Águas de vida. E é muito interessante quando a gente volta. Sabe, eu me lembro quando a gente experimentou uma estação muito forte de avivamento nos anos 90. Era um mover de Deus muito louco. Sabe que existia naquela época. E a coisa mais popular de falar e ministrar foi sobre o rio de Deus. O rio de Deus, sabe? Era sempre o rio. Cantamos sobre o rio. Deixa o rio fluir, sabe? Era tudo rio. Porque tivemos uma revelação na época de águas que entram no lugar e faz o ambiente mudar. E eu estou dizendo, eu vivi uma época de avivamento. Naquela época que era tão forte. E literalmente havia parece que a gente teve acesso ao rio de Deus. A gente começou a falar. Eu me lembro, às vezes cantamos no início de umas ou duas ou três notas de uma música, da primeira música da noite, e de repente, blum, o ambiente inteiro estava mudando. O que era? Era o rio de Deus que entrava. Havia uma revelação desse rio de águas vivas, algo que fluía. Então eu comecei esses dias, porque eu estava com tanta fome, tanta sede daquela época, e lembrando dos tempos que era tão bom. E eu não estou dizendo que o que nós estamos vivendo hoje não é bom, é maravilhoso, mas queridos, eu quero dizer para vocês, tem muito mais. Vamos lá, alguém? Sabe, é bom, é muito bom, mas tem mais. E eu me lembro, sabe, aquela linguagem do rio, falando do rio, sabe, saudade do rio. E eu comecei a falar, eu tive inclusive uma experiência. A última vez eu estava no Brasil, eu estava lá em a cidade de Arapongas. E eu estava lá, no meu quarto, sabe, sozinho. Eu comecei a orar. E o Lé tinha me dado umas novas músicas, que essas são músicas que estão me tocando agora. Eu comecei a escutar essas músicas. Sabe o que aconteceu? Sabe, o rio de Deus entrou no meu quarto. Jesus entrou no meu quarto de uma forma que eu não tenho experimentado ele em mais que 10 anos. Era uma coisa assim, meu corpo inteiro estava, sabe, queimando. E eu estava lá, sabe, adorando. E, sabe, eu não sei se eu estava rindo ou chorando, uma coisa, mas um rio de fogo entrou no meu quarto e os meus braços estavam queimando e tremendo. Durou por mais que 2 horas. Eu estava lá só perdido na presença. Nesse rio de fogo entrou naquele lugar. Um rio de fogo, sabe, me batizou com uma coisa que por mais que 10 anos eu não tenho sentido. O Senhor está me dizendo, Mark, está chegando um mover do meu fogo, o mover do rio de Deus, que nunca havia antes em todas as estações, em todos os séculos da história da igreja. Amém.
Em todos esses anos, o que está chegando é novo, é fresco, é mais forte, sabe, é melhor. E eu quero dizer, esse é o rio de Deus. Mas o rio de Deus, sabe, não é um rio comum. As águas trazem vida e refrigério, mas também são águas de fogo. É uma coisa que às vezes queima, a gente queima. E eu comecei a pesquisar de novo esse princípio do rio, e eu voltei lá no início de Gênesis, capítulo 2, verso 10. E falou lá no início da Bíblia, fala, do Éden saía um rio para regar o jardim. Qual jardim era? Era o jardim de Éden. Era paraíso. Eu não sei quando você entende disso, mas isso foi, sabe, o trono de Deus. Foi a habitação de Deus. E naquele lugar saía, vamos lá, alguém que saía, um rio. O rio saía. Então, no início, primeiro livro da Bíblia, fala de um rio em paraíso. Então, nós seguimos na Bíblia, em Ezequiel capítulo 47, verso 1, a Bíblia fala, ele me fez voltar à entrada do templo, e eis que aí saíam águas de debaixo do limiar do templo. Sabe o que é? São águas que fluem do trono de Deus. São águas que fluem do trono de Deus. O que é? A mesma água, o mesmo rio que estava lá em paraíso, em Éden, também estava visto em Ezequiel, capítulo 47, saindo do templo de Deus. O que é? Águas vivas que fluem da presença de Deus, que fluem do templo do Senhor. Então, interessantemente, agora Jesus veio e ele começou a falar sobre esse rio. Lá em João, capítulo 4, verso 13, Jesus respondeu a essa mulher samaritana, ele falou, quem beber desta água aqui, vai ter sede de novo, mas quem beber da água que ele der, nunca mais terá sede. Vamos lá, alguém? Existem águas que satisfazem, existem águas, sabe, que penetram, existem águas vivas, águas que fluem, mas quem bebe dessas águas, sabe, está satisfeito. É uma coisa, não é uma coisa, só uma coisa bonitinha de falar, um tipo na Bíblia, é real. Águas estão fluindo, sabe, águas espirituais estão fluindo do trono de Deus. É uma esfera sobrenatural, e em algum lugar eles estão fluindo. Alguém está achando essas águas, alguém está bebendo dessas águas, alguém está vivendo, sabe, algo sobrenatural das águas que fluem do trono de Deus. Jesus, então, depois ele definiu quais são essas águas. João capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, espera aí, eu vou dizer uma coisa. Muitos é só crer em Jesus. É só crer em Jesus e vai fluir. Não é isso que Jesus falou. Ele falou, quem crê em mim, como diz a Escritura. Você não pode crer do seu jeito. Não, é quem crê em mim, como diz a Escritura. Agora, essa pessoa do seu interior
fluirão rios de água viva. O que aconteceu? Águas fluem do trono de Deus, mas se você crê em Jesus, como diz a Escritura, as águas começam a fluir de você. Quais são essas águas? O próximo verso, ele estava se referindo ao Espírito. Então, as águas do rio de Deus é uma dosagem do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, alguém? Sabe, existe um rio, e nós vamos ver onde vem esse rio. O rio é o Espírito de Deus. Você lembra? No início da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 2, se eu não me engano, fala que o Espírito estava pairando sobre as águas. Estava pairando sobre as águas, então desceu e fez uma coisa, tudo começou a fluir, a criação e tal. Era uma ação do Espírito de Deus, pairando, envolvido com águas. Sabe, águas é algo vivo, é uma manifestação do Espírito de Deus que flui de você. E então essas águas é para fluir como rios de nosso interior. O propósito de Deus, o plano de Deus na sua vida é que águas do trono, águas do Espírito Santo fluem de você, e não apenas flui, mas flui como rios. Vamos lá, alguém? Rios. Não é, sabe, uma goteira, não é só gotinhas, mas o plano de Deus é que águas vivas, águas refrescantes, águas do Espírito de Deus fluem de você como rios. Você já viu o rio? Sabe quando ele começa a transbordar? Quando vem os enchentes, sabe, enchentes vêm, rios vêm, águas vêm, e o que acontece? Eles destroem tudo no seu caminho. Você já viu, sabe, as casas vão caindo dentro do rio, carros estão varridos, rochas estão, porque a água, a força da água, ela conquista tudo no seu caminho. Esse é o tipo de rio que Deus designou de fluir de dentro de você. Vamos lá, alguém? O propósito de Deus é que esse Espírito Santo flui como rios, e menos que isso é contrário ao plano de Deus. Vamos lá. Você está entendendo, sabe? Tem pessoas, não é bom, eu vou para culto e para... Não. Sabe, você precisa estar transbordando com águas vivas que transforma onde você estiver. Então nós chegamos lá, sabe, lá era em Gênesis. Então, em Ezequiel, então Jesus falou do rio. Então, Apocalipse capítulo 22, verso 1. Então, ele me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O que nós estamos vendo? De Gênesis até Apocalipse, a Bíblia é um livro escrito sobre um rio. É um livro escrito sobre um rio. Então eu quero que você entenda a importância disso, porque esse refere ao Espírito de Deus. E na última coisa da Bíblia que nós estamos olhando lá, o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem.
E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça e água de vida. Você está me entendendo? A Bíblia inteira, de capa a capa, é um livro a respeito de um rio. O rio de Deus, que é a manifestação do Espírito de Deus. Mas hoje, Ezequiel capítulo 47, verso 9, falando um pouquinho mais sobre isso. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais. Ou literalmente, na linguagem original, todo tipo de vida. Onde passar esse rio, existe todo tipo de vida. Vida, 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 vida. Porque o Espírito de Deus está aí. O Espírito de Deus, o rio de Deus está aqui. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Sabe, as águas misturadas, as águas sujadas de doutrina de homens, sujadas de, sabe, costumes e tradições religiosas. Quando vem a força do rio, pum, ele limpa tudo. Ele chega lá e limpa tudo. Está tudo todinho limpo. Por quê? Porque chegou o rio, chegou aquele mover, chegou aquele chegou o rio que flui do trono de Deus, que saneia tudo, que limpa tudo, que dá vida a tudo. Hey. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Você está entendendo? Você quer fazer evangelismo? Você quer fazer, sabe, você quer ter um efeito onde você estiver? Deixa o rio fluir. Existe um rio dentro de você. Existe um rio que está dentro de você. Deixa esse rio fluir. E ele faz tudo viver. E fala assim: pescadores estarão ao longo do litoral. O que é esse? Pescadores de homens. O maior lugar de evangelismo é no rio de Deus. Vamos lá, alguém? Sabe quando a gente consegue trazer o rio, os pescadores estão lá puxando peixes, ganhando almas, evangelismo, puxando a colheita. Salmos 46, e esse é um dos meus versos favoritos na Bíblia. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio. Qual rio será que é isso? É o rio, o mesmo rio que nós vimos em Gênesis, o mesmo rio que vimos em João, o mesmo rio que vimos em Ezequiel, o mesmo rio, sabe, no final, quando Deus falou, ó, vem, Espírito novo, vem, não, você vem e bebe da água. O que é? Essa água é um rio, existe um rio cujo propósito é alegrar a cidade de Deus. Vamos lá, alguém? Quem é a cidade de Deus? A cidade de Deus é a Nova Jerusalém, a noiva de Cristo. Quem faz parte da noiva aqui neste lugar? Meus queridos, eu quero dizer para você, existe um rio e o propósito, a função desse rio é alegrar a cidade de Deus, é trazer alegria na sua vida. Sabe, tanta ênfase que nós fazemos sobre depressão, sobre problemas psiquiátricos e tal, e eu estou convencido que a maioria de coisas já se resolvem só por mergulhar no rio de Deus. O rio
eu quero dizer para você, está disponível. Sabe, são águas vivas que estão disponíveis para nós. Mas voltando lá em Ezequiel 47, nós estamos vendo mais um princípio do rio. Verso 3. Vocês estão felizes ainda? O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E quando ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Água que batia no tornozelo. Bom, é legal que o cara achou o rio. Botou a água, refrescou o pé. Mas tem muito mais. Eu conheço cristãos que estão muito felizes, só com um pezinho lá na água. Mediu 500 metros mais, levou-me pela água que chegava ao joelho. Você está entendendo o que esse verso quer dizer conosco? São diferentes níveis disponíveis do Espírito de Deus. Não foi isso que a Bíblia fala quando ele falou de rios de água viva? O rio de Deus se refere ao Espírito de Deus. Então, essa passagem está mostrando claramente que são níveis diferentes para ser desfrutados do Espírito de Deus, do rio de Deus, da água de Deus. Então ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Ok, esse que chegou à cintura, ele já tem um certo nível, sabe, de experiência com a água. Mas o que acontece? Ele ainda está no controle. Ele ainda está no controle. Sabe, eu gosto do rio, mas eu quero manter o controle. Eu gosto do rio, eu gosto das coisas de Deus, mas eu quero ficar no controle das coisas. Mas mediu mais 500. E agora, diga comigo, agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Sabe, esse é o rio que eu quero. Eu quero o rio que eu não consigo atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. O que quer dizer? Sabe, existe aqueles que chegam aqui, eu já experimentei as águas do Espírito. Eu já bebi um pouquinho da água do trono de Deus. Mas sabe, eu quero pular e mergulhar tão dentro das águas que eu perco o controle. Então quem está no controle da minha vida é o Espírito de Deus. Porque o Espírito é a água e ele me leva aqui. Então ele curva ali, ele vai aqui e eu entro na vontade perfeita de Deus. Eu entro, sabe, nas águas sobrenaturais de Deus. Porque o Espírito está no controle. O rio está me levando. Todos os aspectos da minha vida é o Espírito de Deus que está me levando. Queridos, isso é uma esfera sobrenatural de viver a vida. E está disponível para você. Está disponível para você.
está disponível para você viver uma coisa sobrenatural, uma coisa tão forte, sabe, uma coisa que você está apenas nadando na presença de Deus, todos os dias da sua vida, sabe, a água está te levando, quem tiver com sede, vem beber, sabe, você é quem decide, é quem decide. Hoje, o Espírito de Deus está te oferecendo mais. Hoje, o Espírito de Deus está dizendo: eu tenho mais para a sua vida. Mas eu já recebi Jesus, eu tenho mais. Mas eu já recebi o batismo do Espírito Santo, eu tenho mais. Mas eu já fui para a escola de teologia, a escola da Bíblia, eu tenho mais. Mas eu já virei líder, já sou líder, eu tenho mais. Eu já fui para a conferência de fulano de tal, eu tenho mais. Eu quero dizer para vocês hoje, eu creio, não existe nenhum acaso no Espírito de Deus. E sabe o que é interessante? Caiu a ficha agora mesmo. Eu cheguei aqui preparado de ministrar outra mensagem, e eu comecei a falar sobre o rio, e agora caiu a ficha. É o mesmo rio que nós ministramos lá na Alemanha, na conferência dos... Só agora que caiu a ficha. Porque o que está acontecendo hoje não é só no Brasil, não é só na América, não é só na Alemanha, mas vai varrer esse mundo inteiro. Vamos ficar em pé agora. Se eu posso dizer uma coisa para você hoje.